chegam aqui para passear e vão para a cozinha cozinhar. Cozinhar a nossa festa. Nós todos vamos provar as comidas feitas por ela. Vai ter um gosto diferente hoje, porque vai mudar um pouco a tendência da cozinha de Vrajadama. Vai vir agora um pouco da cozinha de Nova Gokula, com as grandes mestras que chegaram aí. Mas imagine como é. Eu estou aqui, eu quero receber, eu quero conversar, eu tenho que ir na cozinha falar com elas. Aí está uma lá cortando, ralando cenoura. A mãe Ananda, a mesma coisa, veio está lá ralando. Ô mãe Ananda, tudo bem, ralando cenoura. Nem me dá atenção. Aí Kamurti lá, então, como é que vai ser? Mãe e a Shodamai, toda baratinha tonta ali na cozinha, de um lado para o outro. Que horas vai sair essa praçada? Como é que vai ser? Eu quero vocês lá, eu só falo quando vocês estiverem na sala, senão eu não falo. Tá bom, então em 50 minutos, não, 1 hora. Aí atrasamos, a culpa não foi delas, foi minha, porque eu preferi atrasar para que elas venham. Por quê? Se o Vyasa Puja é para encurtar a distância, por que vamos aumentar a distância de vários cômodos até a cozinha? Não, tem que estar todo mundo aqui. Então, pedindo desculpas pelo atraso de começar a falar, mas eu estava ali fazendo hora, conversando com Krishna Govinda, com Gandhini, com outros devotos, fazendo hora, esperando que elas terminassem de fazer a química delas, né? Porque o segredo é exatamente aquela química lá que a gente vai ver. Então, na atualidade, Vyasa Puja é a mesma cerimônia de sempre, de representar Vyasadeva. A responsabilidade é dizer, os livros Shastra são a base. Nós precisamos estar baseados nos livros. Nós podemos pensar, somos livres pensadores, e nós estimulamos, por isso o nosso instituto trabalha com liderança. Nós temos que pensar, mas os livros estão ali para dar a guia, para que você pense corretamente, de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é espiritual, aqui tem a guia. Pense e decida. Krishna chega a escrever exatamente isso no seu Bhagavad Gita. Eu já dei o conhecimento que tinha que dar. Você escutou bem, prestou atenção, a gente disse, sim senhor. Então, faça o que você quiser fazer. Imagine, delibere pelo que eu falei e tome a decisão que você quiser. Essa é a liberdade que um devoto, uma devota, Hare Krishna, tem para decidir o que fazer da própria vida. Porém, nós temos tradições. E no dia a dia nós temos que manter as tradições. As maravilhosas tradições, como por exemplo, cozinhar. Né? E eu vi que eu falei só das devotas de Nova Gokula, porque elas vieram de mais longe. Falei um pouquinho da mãe Ananda, mas todas as grandes cozinheiras, inclusive a Nânia, que está aqui na minha frente. A Nânia também estava na cozinha, fazendo samosa, enrolando a massinha para ficar bonitinha essa moça, né? Então, nós realizamos o Vyasa Puja e dizemos, aqui está o Shastra. As 3 bases epistemológicas que validam a genuinidade do nosso movimento são Guru, Shastra e Sadhu. Guru é o mestre espiritual, a autoridade mais próxima. Shastra são as escrituras sagradas, as escrituras reveladas. E Sadhu, a congregação de devotos e devotas. Sadhu é o masculino e Sadhvi é o feminino. É apresentado como Sadhu, mas Sadhvi está incluído, como na língua portuguesa também. A gente sabe que depois da evolução da língua portuguesa, quando tiraram o neutro, o masculino englobou o coletivo de homens e mulheres, masculino e feminino. Então, também agora está mudando, porque a língua é dinâmica, então naturalmente está se fazendo questão por uma necessidade social muito importante de inclusão. Mas, na palavra sânscrita é sadhu,
E eu estou lembrando que Sadhu se refere às mulheres que fazem parte da congregação. Então, Guru é o mestre espiritual, Shastras são os livros, e Sadhu, a congregação de devotos e devotas. A congregação de devotos e devotas vai nos alertar, vai dizer, parabéns, você faz um serviço muito bom. E sabe, eu provei essa moça e lembrei de uma samoça que eu comi, que um devoto levou para mim, porque Prabhupada tinha preparado com a mão dele, o devoto comeu metade e me deu a outra metade, dias depois. Sua samoça me lembra a samoça de Prabhupada. Essa apreciação, isso é a congregação dos sadhus, que vai apreciar o seu serviço. E às vezes vai dizer, olha lá, isso aí é um pré-desvio. Cuidado, a linha de pensamento que você está desenvolvendo não é teísta. Cuidado, a linha de pensamento que você está desenvolvendo vai levar você a conclusões materialistas. Isso é sadhu. E a pessoa vai dizer, mas por quê? Por quê? Por que você está dizendo isso? Você está me ofendendo. Por que você está dizendo isso? Ou então vai dizer, é mesmo? Eu não tinha percebido nada. O que está acontecendo? Está aqui, ó. Está aqui no Shastra. Aqui no Shastra. E aqui na internet tem uma carta de Prabhupada sobre isso. Guru, Prabhupada, Shastra, o livro, Sadhu, o devoto que está dando a dura. Agora é dura, né? Que está dando a dura. Então, isso valida o nosso movimento como genuíno. E Vyasa Puja é a validação da corrente de sucessão discipular. Mestre-discípulo, mestre-discípulo, mestre-discípulo. Ninguém é mestre sem ser discípulo. E ele tem que agir constantemente como discípulo e constantemente como mestre. Como discípulo, ele age sempre servindo e disposto a seguir as instruções, a programação, o planejamento estratégico. E como mestre, ele vai guiar. Ele vai guiar e vai dizer, aqui você precisa entender que com este conhecimento novo você vai chegar a uma conclusão mais Vaishnava de acordo com o Siddhanta. Então isso é o representante de Vyasa e a festividade de Vyasa Puja se refere a isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para esclarecer. Maharaj, primeiramente parabéns. Krishna Dwapayana Vyasa Dasi. Primeiramente parabéns, Maharaj. A gente está sendo o primeiro Vyasa Puja do Senhor após esse período de pandemia que a gente teve. E a pandemia acabou que diminuiu muito a intensidade dos devotos em estar visitando programas, até mesmo alguns programas que passaram a ser online, ou gostei como Bhakti Vriksha e tudo mais. Assim. E a gente está entrando nesse período, digamos assim, que a pandemia acabou, né? Mesmo o Covid ainda estando. E qual é o conselho que o senhor dá para a gente? Assim, a congregação está voltando, os encontros estão voltando, assim, o que é que o senhor assim, pode, sei lá, dar alguma instrução para a gente, para essa nova temporada que a gente está tendo agora devocional e esses reencontros? Eventos Sadhu Sangha. Eventos Sadhu Sangha. O GDC está enfatizando o estudo dos livros. Vocês já viram como o Purushottaya Swami se dedicou agora a livros específicos? Ele deu Chaitanya Charitamrita, deu Lilamrita, deu vários, ele está dando lives de vários livros, está lendo com os devotos. Isso não é uma coisa só espontânea do Maharaj. Ele é um mestre, ele tem a espontaneidade de ensinar, mas é orientado pelo GDC. O GDC pediu que todos estudem os livros de Prabhupada. Porque os movimentos como o nosso têm uma evolução e também podem ter uma decadência. Eles têm uma evolução nas suas primeiras gerações. As gerações mais próximas do Acharya Prabhupada. E depois ele começa a cair. E como ele começa a cair? Ele começa a cair quando o conhecimento começa a ser perdido.
E na pesquisa que foi feita, poucos devotos já leram os livros de Prabhupada e, de um modo geral, se chamou a atenção o número de devotos que não tinham lido muitos livros. Então, o GBC disse, prioridade, educação. Mudaram o ministro de Educação, foi eleito outro ministro que era mais ativo da área de educação, e ele começou a fazer eventos, fazer congresso, fazer colóquio, fazer todo tipo de coisa online e pessoal e presencial, e estimular todo mundo. Entrou em contato pessoal com todos os sannyasis, desculpem todas as devotas experientes, e disse, comecem a ensinar. Comecem a ensinar os livros de Prabhupada. E todo mundo começou. Meus discípulos de língua espanhola se reuniram e estão com o livro Sri Ishopanishad. Eles começaram com o livro Ishopanishad para poder criar. É a mesma coisa. Então vamos ter uma reunião todo segundo domingo do mês em espanhol para estudar o Sri Ishopanishad e conversar a respeito disso. Já começamos esse mês de janeiro, começamos esse ano, né? Então, eventos que diminuam a distância. Nós precisamos diminuir as distâncias. Não é só o abraço, como a nova era nos ensina. Não é só o abraço que encurta a distância. É o acolhimento em todos os níveis. Nem precisa, às vezes, do toque corporal. Toque corporal é só depois de um bom tempo e de confiança. Quando a confiança se estabelece, o toque corporal até é admitido. Mas o encurtamento da distância a nível de servir, a nível de acolher a pessoa, de identificar as necessidades da pessoa, de atender as necessidades da pessoa. Ekamurti. Ekamurti é presidente da comunidade Nova Gokula, que é a maior comunidade e a mais antiga de toda a América Latina. É em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Eu morei lá e ela recentemente começou a administrar. E Krishna Kari, que está na frente, é filha dela. Maharaj, o senhor falou em encurtar distâncias e eu gostaria que o senhor contasse uma historinha. Eu e mãe Yashoda Mai estávamos em Vrindavana e encontramos um discípulo do senhor indiano. E isso, assim, me deixou o coração muito feliz, né? Como que o senhor teve, assim, iniciou um menino indiano, Maharaj? Ramesh, né? Ele grudou nos paricamas, ficou, sabe como o indiano é, né? Então, aí começou a ligar, mandar mensagem, mandar presente. Ele planta, ele é bem sucedido na agricultura, ele planta açafrão. Então ele tira a filigrana da flor do açafrão, que é a parte mais nutritiva, rica, não sei o quê, que custa, eu acho que custa $300, 100 gramas. Isso foi muito sério. Quando eu ganhei a primeira, que ele disse, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito importante. Eu peguei, botei na bolsa, e saí andando, e ele disse, é uma coisa muito importante, é muito bom para a saúde e tal. Aí, depois eu perguntei, o que isso tem de importância? Um negocinho vermelhinho assim. Aí ele disse, isso é a flor do açafrão, assim, sei lá, uma parte, o pistilo da flor do açafrão. E custa $300, 100 gramas. Então ele grudou assim o tempo inteiro, fazendo pergunta, e o tempo inteiro mandando mensagem, tudo. Foi assim. Tá? Algo mais? Krishna do Apayana Vyasa é discípulo de Bhaktidhira Damodara Swami. E isso mostra que Vyasa Puja não é guru-grupismo. A presença dele, a presença de Sudevi, discípulo de Purushottam Swami, que está aqui, de discípulos de Acharya Deva,
que estão aqui, como Ekamurti, Atmarama, Bodhana Tattva, e todos de Jayapataka Swami, mostra que Vyasa Puja é uma cerimônia eclética entre todos os representantes de Vyasa. Apenas chegou o dia de um. Às vezes é mais de um. No mesmo dia. Tem casos. Mas Hanuman Prasad Swami nasceu no dia 12 de janeiro. A princípio disseram que era 13, eu fui perguntar a ele, pensando que era no mesmo dia que eu tinha nascido, mas é dia 12 de janeiro. Então, Vyasa Puja, como eu expliquei, não é uma manifestação de guru-grupismo, é uma manifestação da cooperação de amor e confiança dos devotos. Então, Krishna Papai no Vyasa pode fazer sua pergunta. Maharaj, o senhor completou 70 anos de idade, materialmente falando, e digamos assim que a década que Prabhupada chegou aqui no Ocidente também. E eu não sei se o senhor já fez essa reflexão, mas como o senhor encara, assim, tipo, tá na mesma faixa etária de Prabhupada, esses novos desafios, com essa década, assim, tipo, aí eu perguntei isso para, assim... Foi isso que eu disse no começo, né? Eu estou vislumbrando um horizonte iluminado. O que eu vejo com olhos fechados ou abertos é um horizonte iluminado. E eu estou muito animado para curtir a minha velhice. Já estou velho há muitos anos, né? 70 já era. Mas eu estou muito animado com essa esperança. Vale lembrar que a mãe do senhor tem? Vai fazer 99. Ficou zangada porque eu nasci no dia 13, hoje é comemoração, né? E ela ficou zangada, passou o dia inteiro perguntando para minha irmã que horas eu ia ligar. Minha irmã ligou 9 da noite, aí eu disse, mas ela já está dormindo, porque eu sei que ela dorme cedo. Aí minha irmã disse, eu vou ligar agora para a cuidadora dela para saber. Aí ligou e disse, a menina disse que ela já está dormindo, que é melhor você ligar amanhã. A moça que disse, melhor ligar amanhã. Eu disse, senhora, eu vou ter que ligar hoje ainda para poder para ela me dar os parabéns. E as bênçãos, né? Bênçãos necessárias. Tem uma pergunta do pessoal de casa. É da Lia. Gurudeva, qual a coisa mais importante que podemos fazer para manter vivos os ensinamentos pessoais de Prabhupada, que geralmente não estão nos livros? Praticar. O que não... Os ensinamentos de Prabhupada que não estão nos livros, no livro tem todos os ensinamentos de Prabhupada. Alguns são exemplificados em cartas pessoais de Prabhupada e em palestras. Mas Prabhupada disse expressamente, eu deixei todo o conhecimento em meus livros. Então, todo o conhecimento está nos livros. Mas alguns estão exemplificados em suas cartas. Tem perguntas que foram feitas por carta e ele respondeu. Imaginem vocês que na época de Prabhupada, digamos que Prabhupada, Chaitanya Doya, que é discípulo de Jayapataka Swami, recebesse uma... Eu penso que ele é meu discípulo, mas ele... imagine que ele fosse discípulo de Prabhupada e tivesse recebido uma carta de Prabhupada. Então, aí chega lá o comandante do templo e diz, uma carta de Prabhupada. Aí todo mundo se reúne. Aí o comandante lá diz assim, e é para o Chaitanya Doya. E abre a carta e lê. Mas se aqui tem advogado, vai dizer, opa, vou me oferecer para abrir o processo. Imagine, a carta era tão... Os ensinamentos de Prabhupada eram tão assim especiais que uma carta particular era aberta publicamente. Eu escrevi uma para ele. Essa é a história do movimento que me deixou famoso. Mas porque, como eu disse no começo, eu fui pioneiro. Então eu estava
concluindo a minha faculdade, e o devoto que eu traduzi, que me ajudou, que instruiu no começo, tinha voltado dos Estados Unidos. Então, eu estava ali com um grupinho que eu tinha pregado, que eram meus colegas de faculdade, meus colegas de macrobiótica, de yoga, aquela coisa toda. Aí, um dia eu conversando com uma menina, uma colega que estava começando a frequentar, eu disse para ela, e agora? Eu estou formando, o que a gente vai fazer? O que com esse grupo que está aí? Ela disse assim, quer saber de uma? Eu tinha um amigo que era mais jovem do que eu tinha 21 e ele tinha 17, que era Arádia, foi iniciado também por Prabhupada. Aí ela disse assim, quer saber de uma? Vocês são muito imaturos para a responsabilidade de tocar esse movimento. Você devia escrever para Prabhupada. Aí eu, poxa, que garota inteligente. Eu não deu outra, né? Casei com ela. Então, aí ela disse isso e eu fiquei, caramba, que legal. Aí escrevi. Fui para casa, escrevi a carta, mostrei para ela. Fomos juntos até a casa do Arádia, que ele sabia inglês melhor do que eu, apesar de ser mais jovem, né? Ele sabia inglês melhor do que eu. Ele disse, corrija o inglês para a gente mandar essa carta para o Prabhupada. O que é que você acha? Na carta dizia que tínhamos um grupo e tudo mais, e que se ele podia mandar alguém para o Brasil para guiar a gente. Aí ele respondeu no telegrama. Alguém sabe o que é telegrama? Os mais antigos sabem, mas os mais jovens não sabem o que é telegrama não. Vocês sabem mais, né? Você já viu um telegrama, sua vida? O WhatsApp do século passado. Era o WhatsApp do século passado, como diz aqui a professora de História. Então ele mandou um telegrama, dizendo assim, estou enviando Hridayananda Das Goswami, meu discípulo, ajude ele, né? É isso que a gente está fazendo até hoje, tentando ajudar. Aí Hridayananda Maharaj entrou em contato, escreveu uma carta e começou toda uma conversa boa e terminou no que deu. Agora estamos aqui por causa disso. Então, como eu escrevi essa carta, então, muitos devotos já manifestaram um sentimento assim tão puro e profundo que eu não sabia. Eu não sabia que eu estava fazendo história. Eu fiz porque a menina disse que era bom, mas eu não sabia que eu entendi que era importante, mas eu não entendi que era história, que era história. Tantas pessoas já agradeceram, como, muito obrigado por o senhor ter escrito aquela carta para o Prabhupada que mudou o destino do Brasil. Eu acho o máximo. Brincadeira, eu não me acho o máximo. Pois é, isso aí. Entendeu? Aí uma pergunta da Diana. Charan. Gurudeva, o que nós discípulos podemos fazer para lhe ajudar nesse ano de 2023? Eu acho que me receber em casa, porque eu vou viajar. Vou botar o pé na rua. Setentão, todos os privilégios do idoso. Botar o pé na rua. Pegar uma moto, uma jaqueta, assim, não é nada. Meu sonho de adolescente, está revelando aí. Meu sonho de adolescente era esse, né? Mas minha mãe não deixou. Minha mãe também não deixou eu ser hippie. Eu quis ser hippie, mas ela não deixou. Então agora, mas eu vou botar o pé na rua. Estou esperando a festividade principal do mês de fevereiro. E depois, pé na rua. Vou viajar muito, já tenho muitas visitas agendadas, porque no próximo ano, de novo, muito trabalho aqui, né? Vamos fazer a última para a gente dar continuidade ao programa? O senhor disse que vai ligar para sua mãe para obter as bênçãos dela, que é a coisa mais importante. E eu vim de Nova Gokula para pedir as suas bênçãos por Nova Gokula, porque administrar Nova Gokula é dar uma continuidade a tudo que o Senhor sempre fez por Nova Gokula. Nova Gokula não existe sem as suas bênçãos, Maharaj Dhanvantari. E eu
estou aqui também. Eu sei que o senhor não abriu espaço para isso, mas muitos devotos, incluindo Mãe Jayante, Prabhu Setukara, Savitri, Valmiki, falaram uma Filhos dela, viu? Por favor, ofereça minhas reverências a Maharaj Dhanvantari. Então, em público, eu quero que, por favor, o senhor nos ajude nessa empreitada, Maharaj, porque nós não somos absolutamente nada. Quando eu li a biografia de Prabhupada, aqui em Vrajadama, há 30 anos atrás, eu compreendi que nós só podemos ficar fixos em consciência de Krishna através da bênção do Mestre Espiritual. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Muito obrigado, Mãe Cambuti, por sua consideração. Não tenho dúvida nenhuma de que eu tenho a plena convicção de que eu sou um servo de Nova Gokula. Nova Gokula, eu fiquei 17 anos super intensos. Fizemos o projeto da escola, que foi do maternal até o curso médio. Depois fui para a administração de Nova Gokula. Foi um momento muito próspero, de muito trabalho conjunto, tudo ali foi bem bacana. E também amadureci muito com meus próprios erros e em tudo isso. Não me considero o bam de Nova Gokula, mas eu sou um servo. E o que precisar de mim, o que depender de mim, pode contar comigo. Também as bênçãos de Prabhupada eu posso passar sem tocar nelas. Posso passar todas as bênçãos de Prabhupada para Nova Gokula sem tirar nem um pedacinho para mim. Tá bom? Essas devotas antigas gostam de fazer essas coisas assim. Não estava na programação. Tem outra que já me preveniu antes. Disse, eu sei que não está na programação, mas deixa eu fazer isso. Eu vou deixar. Então, mãe Yashoda Yasha, por favor, entre aí. Quer o microfone? Não precisa, eu vou conseguir falar alto. Primeiro gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, diante de suas onipotências, Shri Govinda, aos Vrajavasis, devotos queridos da Ecovila Vrajadama, por nos receberem com tanto carinho e por nos inspirarem com o serviço de vocês. Muito obrigada. Agradecer a Maharaj também por me deixar, me permitir ler a oferenda que o Conselho Comunitário de Nova Gokula enviou para a ilha. Para Dhanvantari Swami, recebi essa puja 2023. Use o microfone, por favor. Para baixo. Pode passar Para Dhanvantari Swami, recebi essa puja 2023. Quando nos aproximamos de tua bondade, nossos corações se deleitam sem vaidade. Deleitam-se com tua fé, com tua esperança, com tua generosidade, com tua pujança. Tu és querido pelo Senhor Krishna, disso nós não duvidamos. Tu propagas a missão de Srila Prabhupada e contigo nos inspiramos. Que um dia possamos nos encontrar em casa, distantes do mal e da dualidade, e que eternamente possamos adorar o Senhor Supremo, a absoluta vontade. Pois este mundo é um perigo, a cada passo, como já disse o poeta. E tu, amado Dhanvantari Swami, és inspiração a partir de tua meta. Inspiração a partir de tua meta. Conselho Comunitário de Nova Gokula, Sérgio Dhanvantari Swami. Muito obrigado. Yashoda Yasha é uma discípula de Hridayananda Das Goswami. Entrou muito novinha no movimento. Ela
era casada, tinha um filho, casada com Maharama, moraram aqui. Hoje ele é falecido e ela casou de novo, tem mais um filho. Os filhos são muito queridos e muito educados. Muito educados. É importante ressaltar isso. Eles são super modernos e super educados. Uma combinação rara, né? Para um educador prestar atenção a essas coisas assim, né? Mas eles são assim mesmo. E ela faz parte do Conselho Comunitário. O Conselho Comunitário é um dos órgãos da administração de Nova Gokula, o Estatuto de Nova Gokula que a gente trabalhou para fazer. Tem o Conselho Comunitário, tem o Conselho Nacional e tem a diretoria executiva. Ekamurti é a presidente da diretoria executiva, tem mais 2 membros. E a Sudeyasha é membro do Conselho Comunitário, que tem alguns membros, e cuja presidente é daqui de Pernambuco, fez o instituto com a gente, é Sri Damodara, e ela é poetisa. Eu arrisco dizer que foi ela que escreveu. Eu acho que foi ela que escreveu, foi de Sri Damodara. Foi ela mesmo, confirmou ali. A outra pessoa de Nova Gokula que está aqui é a Yashoda Maria. A gente chama as duas de as Yashodas, porque, tipo, Maria das Graças, Maria do Socorro, né? Dá um passo para frente para que todo mundo me veja. Ela é muito querida também, entrou menina e era na rua. Vocês conhecem os devotos distribuindo livros na rua? Alguém já viu, né? Ela era dessas batalhadoras, assim, na rua, distribuindo. Até o dia que eu fiz o casamento dela com um devoto que era fixo em Nova Gokula. E ela não queria nem aceitar o casamento. Quer dizer, eu fiz o casamento, mas não era casamento arranjado, obrigado, não. Era só apresentei um ou outro, porque achava que combinava. Então, casados até hoje, quantos anos de casado? 33 anos, vai completar agora. Então, parece que deu certo, né? Não é à toa que me chamam de Santo Antônio, né? Então, são pessoas muito experientes. Muito experientes. Nós tivemos coisas muito graves em Nova Gokula já. Coisas de violência externa, ataques, coisas assim. E reações também de rebeldia, às vezes problemas corriqueiros que tem em qualquer comunidade. E essas senhoras, frente de batalha. Uma vez eu sentei no asana para dar uma aula como essa e disse: se fosse eu, faria o busto dessas mulheres e colocava no jardim. Mas deu uma reação tão doida, né? Foi muito engraçado. Mas eu disse e assim, reafirmo, elas merecem ter o busto no jardim, porque são lutadoras por Nova Gokula, pioneiras em várias áreas. Eu morava lá, então às vezes eu chegava para o Mangalarti, faltando 5 minutos, começava 4h30, 4h25, e eu via uma charrete chegando, aí descia Yashoda, amarrava o cavalo, pegava o menino, enfiava na cintura, pegava a japa na mão direita, o menino na esquerda, e ia para o templo também, com uma bota desse tamanho, cada lã, largava lá e entrava no templo, e 4h30 da manhã, saindo do fundão. Toda cidade tem um bairro chamado Fundão, né? Nova Gokula tem um Fundão também, que era a Vila Védica. E ela saía do Fundão, saía de lá e vinha com esse. E não era só ela, todos moravam lá. Era a Vila Védica chamada. Lá não tinha luz, não podia ter luz elétrica, não. A água encanada era toda especial, tudo. A construção das casas era em bioconstrução. É bem complicada a coisa, assim. E elas iam para o Mangalarti do centro da comunidade. Para o cristão. Eu queria pedir um favor a todos que estão aqui. Nós publicamos um jornal.
O editor do jornal é esse cara bacana aqui, de óculos na cabeça, bonitão, Baladeva. Ele é o editor do jornal. É um jornal do Norte e Nordeste, que é chamado Jornal Virtual do Conselho Governamental da Região 1. E a Região 1 é Norte e Nordeste, dentro da administração nacional. E muitos devotos não recebem o jornal. É um jornal virtual via WhatsApp. E as reportagens têm 3 parágrafos, às vezes 4. E, no máximo, 4 fotografias. É bem simples. Nós somos liderados por uma jornalista profissional, já aposentada do jornalismo, mas que trabalhou em grandes revistas, inclusive a revista Quatro Rodas, TV Globo, e toda competente, completamente competente, ela que nos guia no jornal e às vezes dá cada dura danada quando a reportagem sai mais ou menos. Então, eu queria pedir que você, quem não está inscrito no jornal, que é gratuito, tá? Não paga nada. Por favor, se inscreva com o Baladeva para receber. Mesmo os que não são daqui, vale a pena, é rapidinho. Dá para ver as fotos bonitas de todos os templos e programas culturais e programas de expansão, programas do Norte e Nordeste. Tá bom? Maharaj, fala o número do WhatsApp dele, porque o pessoal que está online pode entrar também. O número do WhatsApp dele é 81 9 9903 3023. Pronto. Aqui os que estão presentes podem procurar o Baladeva e fazer a inscrição. Acho que é interessante saber a novidade. Eu acho que eu passei da hora do que foi programado. Eu disse que ia falar 20 minutos. A presidente disse, fale um pouco mais. E eu falei 1h15. Então, peço desculpas por isso, se aborreci alguém ou modificou a programação. Mas hoje é dia de festa, né? Eu aprendi depois de uma certa idade, eu disse a vocês, né, que eu fiquei mais rebelde, né? Eu era bem obediente. Então, é um dia de rebeldia, assim com vocês. Né? Desculpem, mas nós temos agora um Guru Puja, que faz parte da cerimônia. E eu quero pedir para a gente fazer o Guru Puja para Prabhupada. Então a gente faz Guru Puja para Prabhupada todo dia, que é o recomendado. Hoje nós não fizemos de manhã na hora certa para fazer agora. Então vamos fazer o Guru Puja, vamos fazer um Kirtan e tudo, e depois vamos sair para passear com o Prabhupada no Palanquim. Vamos dar uma volta no lago. Todo mundo pode ir passear. Tá? Quem tiver boné, lenço na cabeça, quem quiser colocar, talvez o sol esteja forte. A gente vai passear para vocês conhecerem a orla do lago, que é a Avenida Contorno. Tudo novidade, tudo feito recentemente. Prabhupada ainda não viu, nós inauguramos recentemente com a teatra e ele não passeou. Então ele vai passear hoje com a gente. Tá bom? Vamos precisar de 4 pessoas para carregar o palanquim. E tomem cuidado, porque ao passear é estrada de terra, né? Então pode ter um buraquinho, alguma coisa, para não torcerem o pé. Tá bem? Então tomem cuidado olhando para o chão para não torcer o pé. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar com vocês. E eu espero que continuemos juntos, seja virtualmente, ou seja pessoalmente, ou às vezes uma coisa, às vezes outra. Nós vamos permanecer juntos para o bem da sociedade humana. A missão de Prabhupada é muito benéfica para a sociedade humana, porque é para espiritualizar a sociedade. Muito obrigado. Todas as glórias a Senhor Prabhupada.